Oi. Oi, E tá aí, me o ouvindo? áudio tá bom? Tô ouvindo Tá, bem. eu também, tô te ouvindo bem. Ótimo. Vamos ver se o pessoal aí. Gente, quem for entrando, boa noite, sejam Boa bem-vindos. noite. Se vocês puderem dizer aí se o áudio tá ok, se não tem nada atrapalhando. É, Oi, Rayane. Ajuda aí, Rayane. Tá tudo ok aí com o áudio, com o vídeo? Veronice, só, oi. só o teu celular parece que tá assim um pouco de lado. Vê se tem como colocar ele Assim? em pé, que tá na horizontal. Tá assim. É, agora tá ok. Pronto, já tava dizendo ali, vira o celular. Pronto, agora acho que tá ok. Vamos só aguardar um tempinho aí o pessoal entrar. A gente Certo. entrou um pouquinho antes e a gente inicia. O pessoal tá entrando aqui. Passaram aqui agora sim. Agora sim, né, pessoal? Uhum. E aí, tava ansiosa? Ansiosa. Todo mundo esperando aqui a live. 2 minutinhos só para dar 8 horas. Rayane disse que tá ótimo agora. Beleza. Pronto. Cadê os alunos de administração e contábeis que eu não vi ainda? Cadê eles? Ele tá entrando. Oi, Thiago. Uma honra vê-lo por aqui. Olha aí, minha comadre entrando também. Muito bem. Família, namorado presentes. Seu família aí também tá entrando, né, Veronice? Todo mundo É, apoiando. Olha, o Robson entrou todo, também. Nosso colega de pós. é um, Beijo. um oi para as minhas irmãs que estão aqui prestigiando. Meu cunhado também entrou. Beijo, Robson. Não estamos na Globo, mas estamos no Instagram de dar um Unopar. Só me lembro da dinâmica lá que os meninos fizeram em sala com as câmeras, aquela coisa toda. Foi. O programa da Fátima Bernardes, meu Deus. Muito criativo, né? Aquele O auge do grupo. audiovisual, demais. Os E aí, ninjas, os quem se ninjas. apresentou depois ficou até com vergonha, Carla. Não, mulher, nem me fala, porque ali dá vontade até da gente entrar mesmo nos primeiros, porque depois vem o grupo show, É, aí complica. deixar Tá eles por todo mundo. último. O pessoal tá entrando aí, mas já deu 8 horas. Acho que a gente pode começar, né? Certo. Então, mais uma vez, para quem tá chegando agora, né? Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Carla Gabriela, sou administradora. A gente está aqui hoje a convite da Unopar Piracuruca para falar sobre temas muito relevantes, né, nos dias de hoje. Sempre são relevantes, mas mais ainda agora. Agora a gente está redescobrindo aí a importância da gestão e de tantas outras ferramentas que a gente pode destacar, que são importantes no dia a dia e mais ainda nos tempos de crise. E para conversar assim, de uma maneira com mais qualidade, né, com mais profissionalismo, a Unopar também convidou a Veronice, que é contadora, que vai estar aqui, né, fazendo essa parceria com a gente. A gente vai tentar direcionar como se fosse mesmo um bate-papo, né? Um bate-papo um pouco mais teórico, mais profissional, né? Mas a gente vai tentar colocar exemplos para vocês, dar alguns direcionamentos práticos para tentar ajudar aí
a superar esse momento tão difícil, né? Que não vai ser para hoje nem para amanhã, não é uma coisa imediata, né, Veronice? Você pode se Com apresentar certeza. para a gente, falar aí um pouco da sua profissão, e aí a gente começa os pontinhos que a gente combinou ali que vai destacar. Ok. Então, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer ao NOPA pelo convite de poder estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com vocês. Né? Eu me chamo Veronice Sampaio, sou contadora, especialista em planejamento tributário e atuo também na área de planejamento e organização financeira. Legal. Então, assim, como a gente já vinha falando, né, Veronice, assim, hoje em dia, muita gente está redescobrindo a importância da gestão. E quando a gente fala de empreendedorismo e gestão financeira, muitas pessoas podem achar que são meio que dois temas distintos. Mas, na verdade, a gente sabe que o empreendedor é uma pessoa que ele tem uma organização financeira muito boa, né? Que ele entende gestão financeira. Justamente porque o administrador, ou o empreendedor, o gestor, é aquela pessoa que ele tem aquelas várias competências, né? E uma dessas competências é a gestão financeira. E hoje em dia, nesse cenário, a gente sabe que nem todo mundo tinha aquela reserva de emergência, que é o ideal, que você ainda vai destacar aqui. E para começar, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre para os microempresários, ou até para empresas no geral, né, o direcionamento assim, pessoa física ou pessoa jurídica, de que essas instituições financeiras, ou Banco Central, por exemplo, ou alguns bancos, e aí dica que essas pessoas podem pegar para tentar ajudar a desafogar um pouco nesse momento. Então, as empresas, de modo geral, ela já vem de uma crise econômica, né? E com esse cenário de pandemia, afetou ainda mais os seus fluxos de caixa, né? Por conta de vendas que reduziram. E, diante disso, as instituições financeiras, elas buscaram criar medidas para estar ajudando, pelo menos as micro e pequenas empresas, a passarem por esse momento tão delicado, né? Até porque muitos precisam estar se reinventando, até mesmo para estar honrando os seus compromissos que já tinham antes de toda essa pandemia, né? E podemos dar exemplos, por exemplo, alguns bancos reduziram cerca de 45% os juros de linhas de capital de giro. Além disso, tem disponibilizações de créditos com um prazo de 6 meses ainda de carência para as empresas começarem a pagar, né? Esses benefícios são para empresas de comércio e prestadores de serviço, que são as áreas mais afetadas no momento. E nisso, o empreendedor, ele pode estar entrando em contato com o seu banco, com o banco que é cliente, para estar conhecendo quais medidas esses bancos estão disponibilizando nesse momento, que pode estar ajudando nesse empreendimento, né, nesse momento. E não só bancos que você é cliente, o empreendedor pode estar ligando para os outros bancos para estar conhecendo, vendo outras medidas que pode até estar sendo um diferencial no momento para ele. Então, é importante conhecer, ligar, saber, se informar para estar escolhendo a melhor alternativa. Legal. É importante a gente destacar também, né, que nesse momento é interessante que o empreendedor, que a pessoa física, né, que nós, no geral, tenhamos uma noção um diagnóstico da nossa vida, né, vamos dizer assim. Exato. E no caso das empresas também, porque até para buscar um crédito, né, uma linha de crédito, você tem que ter um mínimo de organização, mostrar ali alguns demonstrativos, né, para a instituição que ela vai precisar para analisar qual crédito que ela vai poder te oferecer, né, Veronice? No geral, assim, tem que ter uma organização.
buscar também ver de acordo com a necessidade da empresa, com a realidade da empresa, né? Não tomar nenhuma medida que futuramente ele não vai poder arcar, como, por exemplo, um financiamento. Então, tem que ser uma decisão bem planejada, bem pensada, vendo exatamente como está a organização financeira da empresa para estar tomando esse passo. Sim, sim. Porque nesse momento, o que nós precisamos, no geral, é de informação de qualidade, né? E quando a gente fala Exato. em buscar uma linha de crédito, é uma ótima alternativa. Que bom que os juros baixaram um pouco, que existe essa questão dessa carência. Isso é muito positivo para dar um fôlego ali, principalmente nas empresas que não estão, né? No geral, aqui no Nordeste, as empresas geralmente não trabalham com fluxo de caixa de 6 meses, né? Com um auxílio de emergência aí. Então, esse capital de giro, vamos dizer assim, dependendo de qual a linha de crédito que a pessoa vai buscar, vai ser muito importante para o momento, né? E aí, Exatamente. Vindo disso, tem algumas coisas também em relação, por exemplo, à prorrogação de boletos, as pessoas físicas no geral, né? Alguém que tem conta física, sei lá, conta de telefone, que a gente tem de telefone, pode ter a prestações, né? Também pode tentar, como você falou, tentar falar com a instituição financeira ou com o credor, né, para tentar negociar isso daí, não é? E em relação, assim, à questão de pagamentos de tributos, assim, você tem alguma coisa para adiantar para a gente? Sim. Então, assim como as instituições financeiras tomaram medidas, o governo também criou algumas medidas para estar ajudando as micro e pequenas empresas, né? Dentre elas, foi a prorrogação dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional por 6 meses, referente às competências de março, abril e maio, que poderão ser apurados em outubro, novembro e dezembro, né? E quanto aos tributos estaduais e municipais, no caso ICMS e ISS, eles foram prorrogados por 3 meses, no âmbito do Simples Nacional. As competências de março, abril e maio, para julho, agosto e setembro. E lembrando que no caso do MEI, ele entra na prorrogação de 6 meses, né? Porque a guia dos tributos dele é unificada. Então, ele se enquadra nessa de prorrogação de 6 meses. Mas também, Carla, é importante lembrar que isso é decisão do empreendedor. Ele deve analisar o seu fluxo de caixa, né? E verificar se ele vai optar por pagar suas guias normalmente, como já vem pagando, ou se vai optar pela prorrogação do governo. Aí isso também tem que olhar, né, verificar a realidade da empresa no momento e ver qual é a melhor alternativa. E aí essas informações a gente pode conseguir lá no site do governo federal, né? Isso. Diz aí alguns sites que as pessoas podem acessar para se informar melhor. Os sites oficiais, tem o site, no caso do MEI, tem o portal do empreendedor, tem também das micro e pequenas empresas do âmbito do Simples Nacional, tem o próprio site do Simples Nacional, tem o site da Receita Federal. Então, procurar sites oficiais que vão ter informações verídicas, né? Caso não esteja claro, pode tentar entrar lá em contato. A gente sabe que as empresas agora estão intensificando essa questão do atendimento online, por telefone, né? Exatamente. Então, não só as empresas que estão vendendo, mas as empresas que, no geral, organizações no geral estão evoluindo essa questão, né, do atendimento por outros canais, a não ser só o presencial. E aí, como você falou no site da Receita, também tem prorrogação para imposto de renda, né? Para quem já ganha um pouquinho acima. Que não é rico, na verdade, né? Só vai pagar imposto de renda. Exatamente. Também teve a prorrogação do imposto de renda, né? Que seria agora para 30 de abril e ficou para 30 de junho. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, para 30 de junho. E as pessoas que ainda não declararam, procurarem, né, um contador, um profissional contábil, para estar fazendo a sua declaração.
para não perder esse prazo e não deixar também para a última hora. É muito importante isso, assim, porque às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, a gente sabe que no momento, né, já é um momento que já é um pouco mais delicado. Para quem está tendo um pouco mais de tempo, que está fazendo home office, alguma coisa assim, mesmo assim, ainda é complicado, ainda tem a questão de pagar juros ou uma multa depois, né? Se você não cair na malha fina, não é isso? Se você não declarar direitinho. Então, vale muito a pena você contratar um profissional que esteja qualificado para fazer. No caso do imposto de renda, seria mesmo um contador, que é aquele profissional habilitado para fazer esse tipo de lançamento. Você pode fazer sozinho? Pode fazer sozinho. A gente não está dizendo que você não pode fazer. Você pode fazer, tem todo direito. Com certeza deve ter muito vídeo no YouTube que ensina direitinho a fazer. Mas é como a gente falou, analise a sua situação e veja se você é apto a declarar, né? Não é isento de declarar imposto. Talvez seja melhor você contratar um profissional mesmo que já tem aquele cuidado, já tem aquela habilidade necessária para aquilo, né? Aquele hábito, vamos dizer assim, que já vai economizar muito mais tempo, né? Que você vai poder canalizar seu tempo para outras coisas, que a gente também vai dar algumas diquinhas aqui de como usar melhor, talvez, esse tempo aí durante a quarentena, não é isso? E Exatamente. Aí, em relação à organização pessoal, você quer destacar alguma coisa? Organização financeira pessoal? Sim. Você tem alguma diquinha aí de ouro para dar pra gente? Sim, em relação à organização pessoal, não só pessoal, mas empresarial, né? Assim, eu acredito que hoje as pessoas viram a necessidade de uma reserva de emergência, porque o normal seria que cada pessoa tivesse pelo menos 3 meses do que recebe em reserva de emergência, que seria basicamente 3 meses para você começar de novo, se reinventar. Isso a maioria das pessoas não fazem, né? Não dão tanta importância. E a importância da organização financeira é exatamente para você estar vendo como você está gerindo seu dinheiro. Muitas vezes você está gastando com coisas supérfluas que você pode deixar para depois, né? Você tem que aprender o hábito de poupar, de economizar, de pensar direitinho todas as coisas que você vai comprar, todas as coisas que você vai investir o seu dinheiro, né? Muitas vezes as pessoas acham que não conseguem ter tal coisa porque não recebe o suficiente, né? Tem esse pensamento, mas não é bem assim, porque independente do quanto você ganhar, se você não tiver consciência para gastar, você vai ganhar sempre muito e vai gastar sempre muito, porque você não tem esse controle, não tem essa visibilidade. Vai achar que nunca é suficiente, né? Nunca é suficiente, exatamente. Então, assim, para aprender a ganhar mais, você precisa saber gerir um pouco para poder, quando estiver ganhando muito, saber também gerir esse muito. E quando a gente fala em se organizar, né, já vou puxar um pouquinho a sardinha aqui para a administração, porque quando a gente fala de se organizar, claro que o contador tem todas aquelas planilhazinhas que ele faz aquele controle dele, mas o administrador, o gestor, ele também deve ter seus mecanismos de gestão, né? Deve ter seus mecanismos de informação. Sim. A gente sabe que hoje em dia tem muitos programas, né? Tem planilhas já automáticas que a gente pode baixar para fazer todo esse controle, que depois eu consigo ver até pelas coresinhas lá qual é meu saldo, né? E a gente sabe que tem todos esses artifícios, mas acho que vai muito o que você falou. Se a gente sabe lidar com pouco e sabe fazer o simples, que é o primeiro sistema de gerenciamento que a humanidade tem, a caderneta, né? O papel e a caneta. E também dá certo. Partindo daí, se você já faz ali seu controle financeiro, mesmo que não seja assim à risca, mas mensalmente você tem aquele controle básico, você tem como gerar informação para saber justamente qual é o caminho que você deve seguir, né? Então, desde o início, a gente já vem falando isso, né? Trabalhar nessa questão de ter os dados para você poder tomar decisões, né? E isso também, Carla, é muito importante, porque assim, as pessoas não dão tanta relevância à questão de anotar, né? Eu recebo X, gasto Y, né? E muitas vezes isso é o que faz as pessoas se perderem mesmo, porque, vamos supor, a pessoa recebe R$1.000, mas gasta 1.100, no final do mês essa conta não vai fechar, né? E às vezes gastou 1.100 e nem sabe com o que gastou.
que eu acho que ainda é mais frustrante. Então, assim, pelo menos para começar, vamos começar anotando, eu recebo tanto, então que despesas eu tenho, né? Pode estar vendo, por exemplo, eu sou uma pessoa muito endividada, então vamos ver quais essas dívidas lhe cobram mais juros, vamos tentar ir amenizando essas que estão tendo mais juros para você pagar e vamos deixando as outras, para estar indo fazendo de acordo com o que a pessoa recebe o rendimento mensal, né? Isso também não só para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica, porque tem muitas empresas que não fazem controle de caixa, né? O que é errado dá trabalho para vocês, né? Contadores, quando chegam vocês, já quero que vocês façam um milagre com as informações que a empresa nem tem. Exatamente. Então, muitas empresas não dão, principalmente as pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas, elas não dão tanta importância a fluxo de caixa, a ter aquele controle. Outra coisa também que muitas vezes prejudica a empresa é não separar o patrimônio da empresa e o patrimônio do empresário, né? Que é importante, que tem que separar, porque são duas pessoas distintas, é pessoa jurídica e é pessoa física. Então, o dinheiro que entra na empresa é da empresa. O correto seria, de acordo com a realidade da empresa, você tirar o seu pagamento. Você trabalha para si, então você precisa tirar o seu pagamento, né? Então, aquele dinheiro que você tirar... aquele valor fixo, né? Exatamente, aquele valor fixo, exatamente, mas de acordo com a realidade da empresa, né? Do fluxo de caixa. Não é porque eu sou dona que vou tirar o tanto que eu quiser, não é assim. Ou não é porque mês tal faturou tanto que eu vou tirar mais, né? Isso, exatamente. E muitos empresários não têm essa visão. Às vezes vai tirar quer resolver alguma coisa pessoal, aí tira do caixa da empresa, o que é errado. Eu estava lendo até recentemente uma reportagem na revista Exame que falava de motivos que muitas empresas chegavam à falência. E um deles que tinha lá era a questão do controle financeiro, que muitos não faziam controle financeiro, não faziam controle de caixa, então não tinham a noção. Às vezes tem estabelecimentos que abrem até meio-dia, mas será que o valor que ele arrecada naquele dia paga a energia, paga o horário daquele funcionário que trabalhou? Então precisa ter essa visão. E um dos outros motivos também, dentre vários que tinha lá, era a questão também da pessoa misturar o CNPJ e CPF, que são duas pessoas distintas, né? E os empresários geralmente não fazem essa distinção. E nesse momento agora sempre causa confusão, mas nesse momento agora aí é que causa confusão mesmo. Exatamente. Porque vai chegando os boletos e principalmente o pequeno empresário, né, que não tem essa divisão, exatamente, que ele vai achar que os boletos são todos dele. E às vezes não são, às vezes é boleto da empresa, que não tem nada a ver com ele. Exatamente. E aí ele vai querer arcar com aquilo dali e vai virar aquela bola de neve, que é o contrário que você falou, né? Tem aquelas pessoas que tiram e tem aquelas pessoas que tiram do próprio bolso para sustentar a empresa, né? Exatamente. Fora o período de carência. E a importância do planejamento financeiro é exatamente para isso, para você ter uma visão de como sua empresa está indo. Porque, por exemplo, no momento desse, a gente sabe que as vendas caíram, que todo esse fluxo financeiro caiu. Então, se você não tiver um controle agora, né, que é necessário mesmo, fica muito complicada a continuidade dessa empresa posteriormente, porque vai acabar acarretando mais dívidas, e isso vai virando uma bola de neve, e a gente sabe que vai ficando cada vez mais difícil. Isso, e até a nossa preocupação em destacar essa parte foi justamente pensando nisso, né? Quantas pessoas no momento estão sem saber o que fazer. Então é aquela coisa, primeiro não se desesperar, e pegar um passo de cada vez, como a Veronice já estava dizendo, ver ali o boleto ou a dívida que está gerando mais juros, né? Tentar negociar, sei lá, colocar isso para frente, tentar ver a questão de um capital de giro, de um empréstimo, ou um financiamento, depende da realidade da sua empresa, como a gente está destacando desde o início. Exatamente. Tem essa questão de fazer o diagnóstico da sua empresa. Se por acaso você não tem conhecimento, habilidade para fazer isso, busque um profissional da área de gestão para fazer isso. Inclusive, eu estava terminando um curso esses dias, né, que agora tem vários cursos gratuitos, que eu vou até destacar rapidinho aqui no final. E o Sebrae, ele está dando consultoria gratuita para alguns cursos. O
o Sebrae aqui de Piripiri, se você faz uns cursos de 2 horas, você ganha uma vaga presencial quando retornar, né? E ainda ganha uma consultoria também, né? Então, assim, tem vários mecanismos. O CFA, né, o Conselho Federal de Administração, ele está com uma campanha de empresários e administradores juntos, que é justamente você entrar lá no arroba do CFA, Conselho Federal de Administração, no perfil, você consegue, pelo link da bio, se cadastrar e ter acesso a um profissional habilitado para ajudar justamente a fazer esse diagnóstico da sua empresa. É por isso que a gente está destacando tanto isso. Não adianta você ir fazer uma linha de crédito, buscar isso no banco ou mesmo em uma outra instituição financeira, se você não vai saber como aplicar, né? E exatamente isso. Tem as medidas, né, que as instituições financeiras disponibilizaram, mas antes de você ir atrás, você precisa conhecer a realidade da sua empresa, até para estar sabendo por onde eu posso ir, o que eu posso fazer, né? Não achar que, eu vou no banco, vou fazer um empréstimo, vou resolver meus problemas. Às vezes não vai, você vai aumentar mais Pode estar aumentando. Exatamente. É uma coisa assim de que às vezes a pessoa vê o dinheiro ali na frente e o problema era só a falta de dinheiro, mas às vezes o problema não é a falta de dinheiro, é a falta de gestão que está ocasionando isso. Exatamente. E o que é importante, sim, para a continuidade da empresa é uma gestão bem feita, é planejamento, é fluxo de caixa, tudo isso é muito importante. Tanto a pessoa física como jurídica, que deixa as finanças como segundo plano, isso cedo ou tarde vai trazer consequências terríveis. Né? Não está dando importância a isso, porque é importante, precisa ser olhado com mais cautela. As empresas precisam ter isso como prioridade para todo o restante acontecer naturalmente, né? Fluir. Eu acho que a gente vem de uma cultura também assim, de que a gente acabava naquela informalidade, aí começou a se estimular a questão do empreendedor individual, né? Que é uma coisa muito positiva, né? Não tirando o mérito disso, mas acabou que foram jogando isso para as pessoas e as pessoas foram entrando sem saber o que era que estava acontecendo. Tanto é que tem empresa, às vezes, que nunca declarou imposto de renda, ou que muda automaticamente de empreendedor individual para MEI, né? Que são duas categorias diferentes, né? Porque é de acordo com o faturamento, e não sabe por que aconteceu. Porque realmente não tem nenhum controle da realidade da empresa. E esse controle passa pelos dados financeiros. Exatamente. Embora tenha, por exemplo, do MEI, embora tenha um site que seja bem explicativo, que você consiga abrir sua empresa, se formalizar, mas tem informações que muitas vezes você não encontra ali, né? Tem cidades que tem pontos do Sebrae que dá essa assistência que é muito boa, mas assim, para uma pessoa que não tem esse conhecimento específico, é muito complicado para gerir, para botar essa empresa para frente, para ter uma continuidade, porque não é só abrir a empresa e formalizar e pagar guias, não é, tem toda essa gestão, tem todo esse planejamento que é importante e precisa. Carla, eu não estou te ouvindo. Oi. Travou, tinha Oi. Aqui pra mim. Eu fiquei sem. Eu também. Eu acho que foi nós que estávamos aqui. Mas, enfim, continuando, né? A gente estava falando dessa questão das empresas, né? Das MEI. E aí, Verônica, só tentando complementar aí, mas já adiantando aqui alguns pontos que colocaram pra gente. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, né? Que eu te falei. E aí os meninos, algumas pessoas colocaram algumas coisas. E era falando justamente dessa questão de como conter gastos, né? Então, é aí que a gente deve atentar para o momento da realidade, né? Da realidade.
sempre é necessário conter gastos, Necessário. né? Mas hoje ainda Exatamente. mais, controlar os impulsos ao máximo. Né? Até porque Exatamente. a gente sabe que o cenário é incerto, a gente não sabe, a gente vê as empresas lançando promoções, né? Tentando incentivar as pessoas a comprarem, mas a gente sabe que as maiores empresas agora, o foco delas não é vender, o foco delas é tentar ultrapassar esse momento. Ah, mas como é que passa esse momento sem vender? É aquela questão. Não é se que reinventar, você vai... né? Não é que você não vai deixar de vender. O que eu estou querendo dizer é que o foco não é mais aquele faturamento exacerbado. Isso. Até porque o perfil do consumidor está mudando. A gente sabe que na quarentena, né, todo mundo está buscando outros meios. Cortar cabelo em casa, pintar cabelo em casa, fazer tudo em casa. Isso daí tá claro, resumindo as vendas e serviços de outras empresas, né? Exatamente. E aí, Carolina, tem alguma coisa para dizer assim, como cortar gastos? Sim, essa questão de conter gastos, primeiro, aquilo que eu falei, tem que começar anotando, né, os seus rendimentos, o que você tem de rendimento mensal e tá gerenciando as continhas, né, as despesas que você tá tendo. Carla, tá falhando novamente, não? Eu tô pensando que o pessoal se voltou. Eu tô te ouvindo. Carla? Oi? Então, quando você for adquirir alguma coisa, você for comprar alguma coisa, você vê qual o grau de importância dela. Mas eu vou deixar isso para o próximo mês, então eu vou deixando. Chega no próximo mês, eu posso deixar para o próximo. E assim vai ficando cada vez mais para frente. Comprar é exatamente aquilo que for mais essencial. Questão de conter gastos, você pode, após essa pandemia, que eu sei que muita gente sai para comer fora, gasta muitas vezes com lanche, com essas coisas, então você pode estar controlando isso. Assim, por exemplo, mas eu gosto de sair para lanchar, certo? Isso é um direito seu, mas você pode estar, de acordo com os seus rendimentos, estar disponibilizando um valor X por mês para estar gastando com isso, né? Mas lembrando que não é algo importante no momento, né? Então, se você puder estar contendo isso, seria o interessante, que aí você já vai economizando. Outro ponto importante também na questão de conter os gastos é você poupar. À medida que você vai contendo esses gastos, vai sobrando um dinheirinho e você vai poupando. Que o ideal seria 10% do valor de rendimentos que a gente recebe no mês, né? Mas eu sei que a realidade de muitas pessoas, às vezes não dá para tirar 10%, mas tira 2%, tira 3%, vai tirando aos poucos, que no final isso vai fazer muita diferença. É só você ter o quando você vai gastar o seu dinheiro, quando você vai comprar alguma coisa. Legal. Gente, se travar alguma coisa, vocês mandam mensagem aí pra gente poder ficar sabendo, tá bom? E assim, continua com essa questão de conter gastos, né? É como a Verônica estava falando mesmo, você tem que ver se realmente isso é necessário. Às vezes a gente acha hoje que aí amanhã a gente percebe que não. Então, tentar postergar o máximo possível alguma compra que você queira fazer já é uma dica bem prática, né? Outra coisa, também... só acrescentando, Carla, nessa questão de poupar, de ter uma poupançazinha, você pode também, para ajudar, colocar algo como objetivo, né? Por exemplo, o meu sonho é ter uma casa própria. Então, toda vez que você for gastar o seu dinheiro com alguma coisa que no momento não é tão necessária, não é tão importante, você vai lembrar da sua casa. Diz, não, então esse dinheirinho que eu já vou deixar para minha casa. Ter um incentivo também seria muito bacana para a pessoa começar a ter um pouco de conhecimento, de consciência, né, na verdade. E é como se fosse um estímulo, né? Você vai criando o hábito e com o tempo você já vai fazer isso naturalmente. Mas eu acho que inicialmente, para quem tem dificuldade, colocar um objetivo como foco é importante. E quando for preciso gastar, né? Tentar também ajudar aquelas pessoas que a gente sabe que mais estão precisando, né? Por exemplo, os negócios locais, né? Os negócios, aqueles negócios pequenos que a gente sabe. Eu até fiz um
um templatezinho que eu vou postar esses dias lá no meu Instagram, que é justamente indique 3 empresas, né, da sua confiança que estão trabalhando com delivery agora, né, que é para a gente tentar fomentar aí essa questão da colaboração, né? Então, já que você precisa gastar, pelo menos vamos gastar de uma maneira que vai ajudar a outra pessoa também a passar por essa crise, né? Exatamente. Até porque, assim, os comércios, eles conseguiram se reinventar essa questão do delivery, né? Hoje você pode comprar uma coisa via WhatsApp, você vê o produto, você pode pagar por transferência, pode pagar no ato da entrega ou por cartão de crédito, enfim. Mas você imagina prestadores de serviço que não tem como se reinventar naquele momento. Por exemplo, manicure. Manicure, ela necessita do cliente, ela tem contato com o cliente. Então, nesse momento, suspenso, né? Cabeleireiro. Então, assim, tem muitas empresas que realmente não tiveram como se reinventar no ramo. Podem estar fazendo outra coisa para estar tendo um rendimento, vendendo um lanche, né? Fazendo alguma coisa assim. Mas na atividade da empresa, tá parado, porque realmente não tem como se reinventar numa situação assim. E aí entra um pouco da questão, né, de que a gente vai já dar umas dicas rapidinhas de você tentar buscar meios, né, para ultrapassar isso. Claro que a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é sair da zona de conforto mesmo, mas não é uma coisa que a gente escolhe, é uma coisa que foi imposta pra gente. Essa condição tá aí para todo mundo e a gente tem que dar um jeito. É aquele momento que a gente pensa assim, agora o bicho está pegando, eu realmente preciso dar um jeito. Não tem como permanecer acomodado nesse momento. Não né? tem. E aí a gente vai falar de algumas coisas sobre isso já. Antes disso, eu coloquei aqui os pontos já, conforme foram aparecendo, e surgiu o ponto de procrastinação. E a gente sabe que quanto mais tempo livre, mais fácil procrastinar. Né? Exatamente. É muito complicado, às vezes, a gente gerir um tempo. Então, assim, eu prometi lá no meu Instagram que eu ia dar umas dicas do que funciona pra mim. Que, às vezes, na internet a gente pode achar várias dicas. Mas, mais uma vez, a gente precisa saber o que funciona pra gente. Né? Então, assim, pra mim funciona muito pra eu tentar não procrastinar, né? Eu organizar uma rotinazinha. Eu não gosto da rotina, daquela rotina de 8 horas, tomar café da manhã, 8h30, assim, meia hora. Eu não gosto muito disso, acho muito chato esse negócio de botar despertador pra ficar fazendo as coisas, não. Mas eu faço uma rotina geral, coloco tudo que eu tenho que fazer ali durante o dia. Tá até aqui meu cronogramazinho, ó. Ele fica visível aqui, eu tô aqui no computador, tô vendo aqui o que é que eu vou fazer. E ele também tem a possibilidade de eu mexer nele. Tipo, hoje, se eu marquei 5 post-its ali na segunda-feira, né? E na segunda-feira não deu pra eu fazer tudo, eu removo e coloco para outro dia que tá mais vago, dentro da mesma semana. É assim que funciona pra mim, porque também ninguém é máquina. Às vezes a gente coloca uma coisa, uma demanda mais tempo do que a gente espera. Exatamente. Outra coisa que funciona muito pra mim também, e aí depois eu abro pra tu dar suas dicas aí também. Outra coisa que funciona muito, muito pra mim também é, sei lá, espalhar algumas coisas. Tipo, eu espalho algumas frases, além das coisas que eu tenho pra fazer, eu coloco assim, apenas comece. Se eu vejo que a semana ou o dia tá muito cheio, eu coloco assim, apenas comece. A primeira coisa que você tem que fazer hoje, um passo de cada vez, porque principalmente nesses dias a gente tem que viver tipo um dia de cada vez. O que eu preciso fazer agora? Que vai melhorar um pouco, porque se a gente for focar em tudo que a gente for fazer, no começo da quarentena eu tava muito assim, meu Deus, é conteúdo gratuito demais, eu não vou dar conta. E eu queria dar conta daquilo tudo, né? Mas aí, aos poucos, a gente vai fazendo a organização e vendo o que é que dá e o que é que ainda não dá para fazer e jogando esse que ainda não dá para fazer para uma lista maior que a gente vai fazendo aos poucos, encaixando futuramente. Quer dar alguma dica aí, Valente? Não, assim, no meu caso, eu gosto de anotar sempre o que eu tenho a fazer no outro dia, para exatamente não esquecer, né? Para não correr o risco de esquecer. Então, eu gosto de estar anotando e tá dando um okzinho na hora que tá feito, né? E, assim, essa questão dos cursos gratuitos é importante nessa quarentena, porque tem muita gente que fica só Instagram, WhatsApp, Instagram e WhatsApp. E, às vezes, você participar de um curso, de
de palestras, né, online, essas coisas gratuitas que tem, é até mais proveitoso, você vai até se sentir mais útil, né? Então, eu acho que não perder muito tempo em Instagram, WhatsApp, às vezes procurar outras coisas assim que vá te fazer crescer o pensamento, essa questão também de você não estar pensando por conta da quarentena, ficar aqueles dias de ócio, né? Aquela coisa toda. Então, você ter algo para fazer, você se sentir importante, você achar que vai mudar, vai vir coisas boas. E é isso, não ficar esperando a vida passar, e sim estar vivendo ela mesmo. Uhum. Nessa questão do ócio também é interessante destacar que às vezes o pessoal pensa que ócio é estar sem fazer nada, né? Mas na verdade o ócio é você não só descansar e não só estar sem fazer nada, é meio que você curtir o momento com você, né? Ter Exato. aquela conexão ali com as coisas que você sente, que às vezes a gente não dá espaço nem para sentir as coisas, e isso é bem complicado. Acho que também esse momento tem feito a gente pensar muito nas coisas que a gente estava se proibindo de sentir porque tinha uma reunião, porque tinha um artigo para entregar, porque tinha uma coisa para fazer. Então, esse é o momento de repente até de repensar. E aí surgiu uma pergunta, né, sobre a questão de definir área de atuação. Então, esse momento agora, na minha opinião, né, como quem trabalha com educação, a minha opinião, esse momento agora é de repensar muita coisa, inclusive a rotina que você estava vivendo, se realmente é aquilo que você queria para você. Se for, beleza, como eu posso melhorar, né, aquela minha configuração de vida quando as coisas forem restabelecidas, né? Porque eu acho que voltar ao normal não volta, mas quando as coisas forem se restabelecendo. Poucos, né? Uhum. E essa questão de repensar a área é muito interessante porque quem está tendo tempo livre, quem está trabalhando em serviços essenciais na área da saúde, muito obrigada, né? Mas quem está tendo tempo livre, é interessante de repente se dedicar a um hobby, a uma paixão que tinha antes, que não estava sabendo como encaixar no meio da rotina, e de repente você pode aprender a monetizar isso de alguma maneira. Talvez não agora, não hoje, não amanhã, mas daqui 1, 2 meses você estudando diariamente para fazer alguma coisa que você já queria fazer antes, né? Vale muito. Então, assim, procurar mapear um pouco dessas informações, que tem muita informação gratuita, né? Até mesmo do próprio curso que a pessoa já está cursando, né? Conhecer mais sobre ele, porque às vezes tem pessoas que caem num curso de gaiato no navio, como diz a história. Muitas vezes não sabe a proporção que é, né? Como vai atuar futuramente. E às vezes já não gosta, mas nem conhece o próprio curso e já não gosta. Desde o primeiro período já não gosta. Exatamente. Então, procurar também conhecer um pouco disso, porque vai que às vezes você não está tendo tanta afinidade, e ao conhecer mais sobre isso, porque você está tendo um tempo livre, você pode até estar se engajando, ou então decidindo, não é isso que eu quero para minha vida, então ainda dá tempo mudar, né? Mas, assim, até para decidir o que não quer, é necessário saber mais ou menos por onde quer seguir, né? Exato. Porque tem gente, já ouvi gente, assim, que não sabia, né, o que queria, mas também, até para saber o que você não quer, você tem que saber de alguma coisa sobre si, né? Isso. Um autoconhecimento. E aí, uma diquinha que eu também deixo aí, para quem já é da gestão já deve conhecer, mas para quem não é justamente uma ferramenta que a gente chama de análise FOFA, que é da análise SWOT, que ela é aplicada nas empresas para saber as oportunidades e ameaças, mas é muito também válida para a gente aplicar na nossa vida, para saber os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, que automaticamente os pontos fortes são nossas oportunidades e os pontos fracos são nossas ameaças. Se você fizer uma listinha, coloca uma folha, um pedaço de papel, divide ela no meio, coloca pontos fortes de um lado, pontos fracos do outro lado, você já começa a se conhecer a partir dali. E, assim, não é fazer isso uma vez, é ir fazendo constantemente, porque a gente muda, o ser humano muda. Então, do jeito que você fez essa atividade hoje, sei lá, daqui 15 dias, um mês, vê o que você já conseguiu melhorar. Superou, dos seus pontos fortes e os seus pontos fracos, o que você pode fazer para melhorar eles.
Porque às vezes eu fico preocupada com quem diz assim, ah, eu sou desse jeito mesmo, não tem como eu melhorar. É o contrário da música, que tem a música da Gabriela que diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, eu não sou adepta dessa música, só tem um nome. Mas eu não sou adepta, porque às vezes é muito complicado a gente não querer melhorar. Né? A intenção é a gente querer sempre melhorar. E quando a gente faz um mapeamento dos pontos fortes e fracos, eu consigo ver, dentre os pontos fracos, o que eu já posso trabalhar hoje, né? E para melhorar, a gente precisa se conhecer, né? Para estar vendo aonde pode estar melhorando, o que pode estar fazendo, para exatamente ter um resultado positivo. Então, quando a gente fala assim de definir área de carreira, claro que isso aí não é uma coisa que se faz num dia, né? Nada disso se faz num dia. Às vezes eu penso assim, parece que eu passei a minha vida toda me preparando para ser administradora, né? Para fazer o curso que eu fiz. Mas eu tive aquela preocupação de analisar as minhas opções. Eu nunca eliminei nada, mas ao mesmo tempo eu acabei tendo essa oportunidade de achar bem rápido, até bem cedo, vamos dizer assim, o que eu queria fazer. E eu sei que tem gente que às vezes não acha, e não quer dizer que está errado ou que é alguma coisa do tipo. Só que talvez, né, reflexão aí, talvez seja faltando essa pessoa se conhecer um pouco mais. Né, para saber qual profissão realmente ela poderia seguir. E a partir desse autoconhecimento, ela vai buscar uma profissão que vai se alinhar ali com os objetivos dela, com os valores dela. Porque nunca tá 100%, né, Veronice? Tem coisa chata na contabilidade, não tem? Tem, muita. Na administração também tem, mas fazer o quê? Né? Você vai trabalhando justamente em cima desses pontos que você vai se descobrindo ao longo da sua vida. Exatamente. E aí respondendo essas questões que surgiram lá no Instagram. E se identificando também, né, Carla? E se identificando. Ficando feliz também, não só vendo a questão que o mercado não presta. Às vezes eu vejo muita gente na faculdade já falando isso, meu mercado é saturado, meu mercado não presta, a economia da região é isso, é assado, tá, mas você só tá vendo o lado negativo. E o lado positivo? Será que você não consegue criar um diferencial, essas barreiras? Né? Exatamente. Criar um diferencial para mudar. Exatamente. Mas é aquela questão, criar um diferencial também exige sair da zona de conforto. É isso que a gente está passando agora, sabe? É muito dessa atualidade, dessa questão que a gente está vivendo nesse contexto da pandemia, que as pessoas estão sendo forçadas. Se você não sair da zona de conforto, agora você está saindo à força. Alguma coisa que está te empurrando mesmo. Muitas empresas que eram contra, eu não atendo o WhatsApp, eu não faço delivery, eu não entrego para o cliente. E agora? Estão se adaptando a isso. Teve que se adaptar, entrar nas redes sociais. E é uma tendência que vai ficar, você concorda comigo? Concordo. Eu acho que essa tendência do delivery vai continuar. E sabe o que também essa questão de divulgar em rede social é importante, tem uma visibilidade maior, né? Então, assim, muitas empresas vão crescer exatamente por isso, porque às vezes uma pessoa não conhecia o seu produto ou o seu serviço e a partir de uma rede social começou a conhecer, então isso já vai sendo crédito para a própria empresa. E tem que se adequar a isso, porque é a realidade hoje. E posteriormente as pessoas vão querer continuar fazendo seus pedidos via WhatsApp, vão querer continuar comprando via WhatsApp ou telefone, porque vão querer continuar com os produtos higienizados. Como está sendo agora. Exatamente. Né? Vão ser coisas que, apesar da situação é muito triste que a gente está vivendo, e não tem como a gente não tocar nesse ponto. Mas a partir disso a gente tem que ver também essas tendências que vão continuar, que de certa forma, como você falou, já vinham numa demanda que não estava sendo atendida, né? Essas demandas de higienização, de delivery já existiam, mas agora foi intensificada por um fator externo. E às vezes na administração, na gestão, quando eu estou na sala de aula, que às vezes a gente fala, gente, tem que analisar o contexto, tem que analisar o que está acontecendo de fator externo. E às vezes não dava para explicar direito o que era esse fator externo. Acho que agora os alunos de administração, de contabilidade já estão entendendo o que é fator externo, que é uma coisa que mexe na economia mundial, que mexe no seu bolso, que mexe em tudo, né? Em todas as estruturas da sociedade. Afeta completamente toda a sociedade em todos os níveis, né?
E eu acho que, assim, agora o único caminho que a gente tem mesmo é esse fortalecimento do conhecimento, que, assim, as empresas que estão entrando agora nas redes sociais, que não têm muito conhecimento, é estudar para correr atrás disso. Porque também não adianta Exatamente. fazer as coisas de qualquer jeito, né? Então, assim, uns Exatamente. exemplos bem práticos, Veronice, que eu trouxe aqui pro pessoal, né, que não sabe por onde começar, de repente está precisando de uma renda extra, que é um conceito da organização financeira, né? Quando você já enxugou o máximo, não tem mais onde enxugar e você percebe que você precisa mesmo de uma renda extra, é você ter outras possibilidades. E Sim. aí tem uma plataforma, um aplicativo que é chamado Consultoria Educação, que é da própria Unopar, que a Raílen estava me informando, né, para eu destacar isso, onde as pessoas podem baixar esse aplicativo, Consultoria Educação, se cadastrar lá e a pessoa pode ser afiliado lá dos cursos e ganhar comissão em cima da venda dos cursos, né? Além disso, né, depois eu vou até passar esse material que a gente elaborou para a Uhum. Rayane, para ela postar lá na bio Ótimo. daqui da Sim, Unopar, né, para o pessoal sim. conseguir acessar. E aí tem o Magazine Luiza, que também abriu um marketplace aí para as pessoas. Você coloca lá Magazine Luiza e você consegue se cadastrar e vender os produtos do próprio Magazine Luiza, não tendo que se preocupar com logística, porque quem faz tudo são eles, você só As precisa empresas. vender, achar os clientes e conseguir vender. A Casas Bahia também está com o marketplace disponível para a pessoa se cadastrar, né, ser um revendedor e ganhar, e se você ganha comissão em cima da venda que você faz. Além dos produtos da que a gente sabe, dos infoprodutos, que é os de marketing digital, que já tem muita gente atuando nesse nicho antes da pandemia e agora mais ainda, né? Esse nicho aí do marketing digital, de você monetizar conhecimento também, de repente vender ali um e-book, um curso, né? Exato. Dependendo ali do que você pode fazer, contribuir. Pode falar. Sim, e essas dicas também, Carla, são importantes para aqueles micro e pequenas empresas que não conseguiram se reinventar. Como a gente estava citando aqui, a questão do Sim, cabeleireiro, manicure, né? Que não pôde se reinventar por conta de que seu serviço necessita do contato com o cliente. E aí pode estar optando por essas opções que você está falando, né? Esses exemplos que você está dando aí. E pode estar vendo essa questão para ter uma renda extra, pelo menos, né, esse período. Extra não, ter uma renda, né? Que muitos às vezes tá. para algumas pessoas, às vezes, que tá, por exemplo, quem conseguiu se cadastrar aí no auxílio emergencial, né? Isso, Já, exatamente. já é uma ajuda, né? Já diz, Já é uma auxílio ajuda. emergencial, mas não é uma renda, né? Não é uma coisa que você vai Exatamente. poder manter os E seus gastos com também, e aquilo. também não é algo que seja até acabar a pandemia, né? Então é algo temporário, daqui a 3 meses. Conclui, pronto, você vai precisar se reinventar. Que é a questão até da reserva de emergência. Ter 3 meses, você está seguro 3 meses para você buscar se reinventar. Para a partir do quarto mês você continuar, né? Ter sua continuidade. Porque muitas pessoas não tem como se reinventar, não tem rendimento nenhum. Então, assim, é muito complicado, realmente. E assim, além dessas plataformas, que eu dei o exemplo de algumas aqui, mas existem outras empresas que estão fazendo isso. Tem empresas que até não estão focando tanto na parte de venda, estão transformando o site aí como se fosse uma plataforma de conteúdo gratuito para as pessoas utilizarem, né? Interessante Sim, destacar isso. E aí eu fiz até uma postagem lá no meu Instagram, quem quiser seguir aí é @carlagabrf, quem não segue, eu faço algumas postagens lá tentando justamente dar algumas dicas em relação a isso. E eu coloquei alguns cursos gratuitos que estão tendo no momento que ajudariam na pessoa justamente se qualificar nessa área de atendimento, vendas, né? Tem até alguns sites que você consegue se cadastrar para ser atendente online. Então, assim, estão existindo possibilidades, sabe? Não é o fim do túnel ainda. Nós não exatamente. vamos morrer, a humanidade não vai morrer agora ainda, não é o fim do túnel ainda. E a gente ainda tem algumas opções aí para a gente justamente tentar ultrapassar essas barreiras. E aí, depois eu posso colocar o material e diante disso a gente pode ver, né, Veronice, a importância que a gestão está tendo. Então, quem não tem conhecimento na área de gestão, essa é a hora. Faça um curso, veja qual é a área que você tem mais eficiência. Com certeza, gestão financeira é uma das que o brasileiro tem mais deficiências, né?
Mas identifique aí dentro da gestão financeira por onde você deve começar, que é aquilo que a gente estava falando, se é Exatamente. organização pessoal ou se é alguma coisa em relação a impostos, né? Talvez tenha aquelas pessoas que não sabiam colocar preço no produto, que não sabem calcular direito o O preço dos seus custo. produtos, o custo, o ponto de equilíbrio. Então, agora com o delivery, as pessoas que conseguiram reduzir o custo fixo, né, vão poder calcular direitinho aí qual é realmente o valor do produto e saber que todos aqueles custos fixos, eles oneram, né, o preço do produto. E Exatamente. que isso daí também deve ser levado em consideração. E isso a gente só aprende se a gente buscar, se a gente estudar. Não precisa necessariamente fazer um curso superior para você ter essas habilidades. E tem as É muito bom ferramentas. quem se identifica, né? E faz, Mas assim, você pode ir no Google, pode estar pesquisando, pode estar conhecendo, pode estar estudando. Isso é muito bom, você conhecer, você saber gerir o seu negócio, as suas finanças. É importante você conhecer, né? Não levar de qualquer jeito, principalmente nesse momento. Então, você pode estar aproveitando esse momento para estar conhecendo e após isso você vai ter mais conhecimento, ter mais certeza das decisões a tomar, ou na sua vida pessoal, ou na sua vida empresarial. E o conhecimento é importante em todos os fatores, né? Em todos... E é uma coisa que a gente não vai perder, né? Não tem como Exato. você perder quando você investe conhecimento, né? Então, assim, tudo que a gente passou aqui para vocês, de dicas, né? De coisas que a gente sabe que funcionam pra gente, porque a gente já viu um pouco da parte científica, né? A gente já tem aquela outra visão. Além do lado acadêmico, a gente já tem um pouco da visão do mercado. E também temos a visão do que funciona na prática, né? Como a Rayane está falando aqui, ó, na Unopar tem graduação, pós-graduação, tem curso livre, né, Rayane? Então, Pode assim, estar a entrando em partir contato. daí, isso pode estar entrando em contato aqui pelo Instagram da Unopar, né? Então, assim, tem vários polos, não tem burocracia nenhuma praticamente, e a gente sabe que o ensino à distância está sendo uma grande oportunidade, né? Então, assim, eu tenho meus alunos da EAD e que, apesar da desmotivação do momento em si, que eu até estou fazendo um artigo em relação a isso, mas apesar de tudo, eles têm essa visão de que fizeram a escolha certa. Poxa, eu estou na EAD, eu não vou perder o ano, sabe? Exatamente. Porque eles já vinham nesse ritmo, eles já tinham esse hábito. Enquanto o ensino presencial está tentando aí se reinventar a todo momento. Claro que não vai acabar, né? Acho que ensino presencial, esse contato Mas precisa, né? Mas exatamente, Carla, usar as ferramentas que tem disponíveis, né? Disponíveis. Para estar melhorando, para não estar parando geral, porque você imagina as aulas pararem 4 meses, 5 meses, isso prejudica todo o resto, né? Então, tá se adaptando a isso também é uma alternativa inteligente, né? Tá usando dessas ferramentas que nós temos disponíveis para não estar prejudicando anos letivos e pessoas que estão cursando, né? Às vezes acha que vai perder o período, vai ter que parar, alguma coisa do tipo. E eu acho que é bem preocupante também, assim, pra gente, como ser humano, sentir que esse tempo não influenciou em nada. Só que a gente parou, Exato. sabe? Como se você tivesse entrado num buraco negro e a partir dali você não fez mais nada. Eu acho Apagou. muito preocupante. Você só quer apagar aquilo, né? Claro que, principalmente para as pessoas que estão passando por, assim, pessoas que adoeceram, pessoas que perderam entes queridos, isso vai ser uma coisa que vai ser difícil de superar demais, né? Exatamente, não é vai ter, não tem indescritível. uma explicação. Exato, não tem nem palavras para dizer. Mas, assim, para quem não está sendo atingido diretamente por isso ainda, né? Busque não deixar que isso seja apenas um tempo que você está estragando na sua vida. Né? Ou então usar esse tempo, tô de férias, vou fazer nada. E não é bem assim, é exatamente usar esse tempo que você tem livre, né? O que você tem livre, que você não tem outra coisa mais importante para fazer no momento, e usar ele de forma inteligente, até mesmo para você se sentir mais útil, até mesmo para o tempo passar, para você não achar que o tempo está demorando uma eternidade. Temos 17 segundos, a gente vai só se despedir agora, que já está encerrando. Agradecer